A paz do Senhor Jesus, a todos vocês, nossos queridos irmãos em Cristo, que estão conosco neste momento e aqueles que também nos veem através da internet. O Senhor tem nos concedido mais uma semana, a presença do nosso Deus, pelo Espírito Santo que nos habita. E até aqui nos ajudou, o Senhor nos amparou, nos guiou, nos protegeu e proveu todas as coisas. Por isso estamos gratos a Deus neste dia 13 de abril de 2025, segundo domingo do mês de abril, em que temos o nosso culto ao nosso Deus, celebrando a Santa Ceia do Senhor e também nos lembrando da Páscoa do Senhor, que para nós não se resume no nascimento de Cristo, mas no nascimento, no sofrimento, na morte e na ressurreição de Cristo Jesus. Vamos dar início à nossa oração, porque o Senhor se agrada daqueles que buscam a Ele em oração. Ó Deus justo, santo e bom, Deus maravilhoso, que tem trazido esses teus preciosos santos, esses teus filhos, para nos dar esta alegria da presença de cada um deles, aqueles também que não podem estar conosco neste momento. Ó Deus santo, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, e te pedimos a tua presença em cada lar, cada família. O nosso louvor seja para ti, a ti a honra, o louvor e a glória a ti pertence. Por isso louvamos o teu santo nome, por tuas maravilhas, por tudo que o Senhor é, por tudo que tens feito em favor do teu povo. Permanece conosco, Senhor meu Deus, perdoa as nossas falhas, as nossas transgressões, os nossos pecados, porque somos pecadores e sem ti nada somos, nada podemos fazer, mas pelo sangue de Cristo Jesus nós temos este livre acesso a ti, ó Deus e Pai. Permanece com os teus servos, abençoa cada um desses teus queridos, e é que nós te pedimos, Senhor meu Deus, te bendizemos, te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, como é bom poder estar reunidos mais uma vez, né, para compartilharmos esta palavra santa do Senhor, as maravilhas que o nosso sublime Salvador também tem feito na vida de cada um de nós, cada um daqueles que confiam no Senhor. Então, a semana passada nós vimos sobre nosso querido irmão José de Arimateia e ao seu colega de trabalho, que ambos pegaram o corpo de Cristo Jesus para o enterrar. Então, foram homens que fizeram maravilhas na sua época, em favor também do reino de Deus. E hoje nós temos como tema o ladrão e o justo. Então, ainda relacionado com a crucificação e a ressurreição de Cristo Jesus. Então, nós sabemos que Cristo Jesus foi crucificado ao lado de dois malfeitores. Então, dois malfeitores com diferentes índoles. O nosso texto é um pouco longo, mas vamos ler o capítulo 23 do Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Lucas, dos versículos 32 ao 43. Capítulo 23 do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrita pelo médico Lucas, evangelista. 32, assim diz: dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então dividiram as roupas dele, lançando sortes. 35. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam, dizendo: salvou os outros, diziam. Deixe-o salvar a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido. 36. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. 37. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. 38.
havia uma inscrição acima dele que dizia: "Este é o Rei dos Judeus." 39. Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos: "Você não é o Cristo? Salve a você mesmo e a nós." 40. O outro criminoso, porém, o repreendeu, dizendo: "Você não teme a Deus, nem mesmo estando sob a mesma sentença?" 41. Somos punidos justamente, pois estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum crime. 42. Então ele disse: "Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." 43. Jesus respondeu: "Em verdade lhe digo que hoje estarás comigo no paraíso." Amém. Então, uma das últimas palavras do Senhor Jesus e ainda de conforto para aquele que estava na mesma situação. 3 pessoas sofrendo do mesmo castigo. Dois receberam o mesmo, 3 receberam o mesmo castigo, mas 2 o castigo merecido. E o Senhor Jesus, o castigo que cabia a você e a mim, a cada um de nós e a todos nós. E para os hinos da nossa harpa cristã, os hinos de número 291 e 182. Hino de número 291, a mensagem da cruz. E o de número 182, também falando sobre este assunto. Vamos louvar ao Senhor, porque Ele é digno de todo o louvor. Okay? 1, 2, 3. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem para mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar,
e com ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Mais uma vez. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Hein? Esse deve ser o nosso desejo, o desejo do nosso coração, levar e proclamar a mensagem que nos foi confiada pelo Senhor Jesus. Deveríamos sempre considerar que é um privilégio de levar a palavra de Deus. Ele poderia ter dado aos anjos, mas não. Ele deu a nós, pecadores. Por isso, devemos nos alegrar de poder compartilhar as maravilhas do Senhor junto àqueles que ainda não a conhecem. O nosso segundo hino, de número 182, Jesus no Getsemane, o nome do jardim. Como vimos na semana passada, havia um túmulo cavado numa pedra e em um jardim. E esse jardim se chama Getsemane. 1, 2, 3. Jesus no Getsemane foi ligado e pelos ímpios foi arrastado. A corte onde foi muito insultado e atingido por meu pecado. E a sentença da turba foi o brado, que seja Cristo crucificado, vituperado e flagelado. Jesus sofreu o meu pecado, vituperado e flagelado. Jesus sofreu o meu pecado. Então na cruz foi o Cristo pendurado e de uma lança foi traspassado. Ali estava Jesus ensanguentado, por meus pecados atormentado. Deus meu, por que tens me abandonado? Clamava Cristo crucificado. Perdoa o povo tão enganado que cometeu um tal pecado. Perdoa o povo tão enganado que cometeu um tal pecado. Depois Jesus foi da Cristo. 1, 2, 3. Depois Jesus Cristo foi da cruz tirado e ao sepulcro foi carregado. Por santo seu corpo foi embalsamado e entre ricos foi sepultado. Estando Cristo Jesus já enterrado, o seu sepulcro foi bem guardado. Após 3 dias, Jesus amado, da morte foi ressuscitado. Após 3 dias, Jesus amado,
da morte foi ressuscitado. Após 3 dias, Jesus amado, da morte foi ressuscitado. Após 3 dias, Jesus amado, da morte foi ressuscitado. Bem, então, entre ricos foi sepultado. E, como sabemos, José de Arimateia, um homem rico, tinha um túmulo em um lugar privilegiado, por isso que louvamos, e entre ricos foi sepultado. Seu sepulcro foi bem guardado, mas de nada adiantou, porque o Pai ressuscitou o Filho amado dentre os mortos, e nada poderia impedir que ele ressuscitasse. E a glória, a honra e o louvor ao nosso Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, por tão maravilhosas bênçãos. Então, agradeço ao nosso Deus por uma semana que tem se passado. Com certeza vieram alguns revés, alguns momentos que tivemos que buscar ao Senhor, mas estamos alegres, contentes com o Senhor Jesus, com tudo o que Ele é e com tudo aquilo que Ele faz em favor do seu povo. E somos mais do que agradecidos em todos os feitos do Senhor. E todos nós possamos permanecer firmes. Neste momento de oração, gostaria que orassem em favor de cada um dos cristãos ao redor do mundo que passam por dificuldades e que muitas vezes nós desconhecemos, mas algumas vezes as notícias chegam até nós. Então lembre-se dos vossos irmãos em Cristo em todas as partes do mundo. Nós que estamos aqui distantes do nosso Brasil, devemos nos lembrar daqueles irmãos em Cristo que sofrem de um tão grande número de situações, muito mais do que em outros países. Então, esse é o desejo do meu coração, que lembremos-nos dos nossos irmãos em Cristo nas vossas orações. Quando estivermos buscando ao Senhor, no nosso momento de oração, não somente agora, mas lembre-se dos nossos irmãos em Cristo e que cada um possa estar firmes e continuamente buscando a presença do Senhor, não desfalecendo na fé. Vamos aqui ouvir também os nossos irmãos que estão conosco para Senhor a todos, né? Quero estar agradecendo também por a gente poder estar reunido aqui nesse momento, né? E pedindo oração também, né? Estou passando por um período aí, estou 2 semanas sem trabalho, mas eu creio que Deus tem cuidado, né? O Senhor, ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Então, continuar olhando para o autor e consumador da minha fé, que é o Senhor Jesus, né? E descansando em paz, que eu sei que o Senhor tem cuidado. E, como o pastor citou, né, sempre a gente procura, a gente precisa de oração, tem muitas coisas a resolver também, mas vamos pensar nos nossos irmãos, né, ao redor do mundo, aqueles que a gente nem conhece, né, não só esses que a gente vê agora, né, e o Senhor cuida, né, o Senhor já está lá na frente, né, antes, ele já, a palavra dele diz que ele nos conhece desde a fundação e gerou-nos pela tua palavra, que assim seja. Bem, irmãos, Deus abençoe. A paz dos irmãos. Graças a Deus, só temos a agradecer por tudo que Deus tem feito na nossa vida. Todos os dias, a partir do momento que levantamos, Deus tem nos guardado, nos livrado dos perigos. Só temos a agradecer e pedir oração pela entrando cumprida, né? Esse é o meu pedido. O pedido é o mesmo também, né? Essa semana e agradecer também, né? Tudo.
Quase isso. Oi. Já falou, já. Ah, já. Pode ser, pastor, senhor irmãos. Pastor, também estou agradecendo a Deus também pela semana que se passou, pedindo a Deus pela semana que vai começar. A gente reitera o pedido aí pro tio Osvandir. Ele já não está mais internado, mas ele vai, se não me engano, dia 18, sexta-feira, vai fazer uma biópsia. 21? Então, vai fazer uma biópsia no tumor no pescoço para saber em que estado está. Mas, pelo menos agora o quadro dele já está um pouco mais estável. Então, mas reiterar os pedidos de oração para ele. Agradecer a Deus pela semana e pedir oração pelo meu avô. Ele está super bem depois da cirurgia no braço, só que ontem ele levou um tombo em casa, machucou o braço, perna, bateu a cabeça, não precisou de internação, nada, só fez curativo, mas queria pedir oração por ele, que ele ficou muito nervoso. Que Deus possa estar cuidando dele. Boa noite, bom dia. 体調もいいんですけど、ちょっと気候が暑かったり寒かったりで、ちょっと風邪気味かなということはありますけども、比較的もう感謝。もう恵まれて助けられる。以上、感謝です。終わりです。はい。Boa noite, bom dia para todos, Pai do Senhor. Eu tenho só que agradecer também e reforçando a oração, né? Orar pelas pessoas necessitadas, né? E orar pelos familiares. Amém. Estamos aqui com os nossos irmãos, a irmã Luzinete, a irmã Leia e o irmão Sebastião. Desculpa, o irmão Cazu precisa de tradução. O estado geral dele está bem, mas com essa temperatura, um dia quente, um dia frio, então, tomar cuidado. Principalmente. Todos nós, não é? E o nosso corpo não é de aço. Mesmo o aço, ele reage a diferentes temperaturas. Imagina o nosso corpo de carne e osso. Irmão Sebastião. Graça e paz, irmão amado. Amém, Jesus. Completando seu pedido aí, a gente orar ao redor do mundo e ao redor da gente, né? Amém. A gente está rodeado de gente aqui que gosta e que não gosta. Eu sei que muito, mas a gente tem que orar por eles também, né? Amém, Jesus. Deus alcance eles, toque o coração, que o Espírito Santo venha dar eles, que é certo, que é errado, e para nós também, principalmente para cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Muito grato. Irmã Leia. Pedir oração pelos meus filhos, pela minha família, e eu agradecer a Deus pela semana que se passou, e que Ele esteja sempre nos protegendo de tudo. Muito grato. Irmã Luzinete. O Senhor Jesus, irmão. Continuar a minha mãe salva, como eu tenho feito, com a misericórdia de Deus, e por essa viagem, que você continue Jesus.
Então, com o presbítero Leandro, continuar a ativação dele. Senhor, Deus abençoe. Amém. Muito grato. Muito grato, irmã Luzinete. E ainda está necessitando e intercedendo em favor dos seus familiares, deste nosso irmão, que passa por dificuldades, mas devemos nos lembrar de cada obreiro do Senhor também. Irmã Mieko, por gentileza. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus. Estamos orando a todos, né, agradecidas a todos e todos, né. Amém. Orar pela nossa neta Maria, tem 1 ano e 7 meses, começou a entrar no maternal, mas não está se adaptando de jeito nenhum, não se alimenta, não consegue relaxar e os pais estão cabelo em pé. Já fez 1 semana. E assim os novos, né, que estão indo para o elementar, os que estão indo para o jogo school, essas coisas, nova adaptação esse ano. Nós temos também funcionários novos no hospital, sendo adaptados, recém-formados, muito difícil, né? Então, já no primeiro dia do nosso setor já teve óbito, assustadíssima menina, e muitos já deixam de trabalhar na primeira semana, né? Continuam. Agradeço imensamente a irmã Luzinete, que está fazendo uma turnê no estado de São Paulo, visitou as irmãs do Roberto. Amém. Graças a Deus, que benção. E agora ela está em Campinas, ela está ouvindo esse culto de Campinas. Aleluia. Agradeço a Terra do meu vinho, Maria. Renato. Vamos ver se encontra com nossos irmãos também, né? Amém. Amém. Então vamos orar aos nossos irmãos também que nos veem pela internet. Lembre-se deles, não sabemos quem são, mas o Senhor sabe e conhece, e o Senhor pode recompensá-los, e com certeza irá recompensar a cada um daqueles que tem o desejo de estar trabalhando para a obra do nosso Deus. Ó maravilhoso Deus, conhecedor de todas as nossas necessidades, a qual o Senhor tem suprido, ó Deus, e somos gratos, cada um desses que estão neste momento aqui, aqueles que nos veem pela internet também, com certeza tem um coração agradecido por tuas bênçãos de mais uma semana que se passou e por mais uma semana que se inicia, sendo servos do Deus Altíssimo, confiando nesta maravilhosa presença que o Senhor não vai nos abandonar, como até aqui não abandonou nenhum dos teus filhos. Por isso, nós te pedimos também em favor destes teus filhos que aqui deixaram o seu pedido de oração, ó Pai, para que o Senhor esteja ali abençoando cada lar, cada família, restaurando a esses irmãos aqui mencionados, que precisam, Senhor meu Deus, da restauração, da renovação, da saúde e das forças. Pai amoroso, em nome de Cristo Jesus, sê com cada um deles, atendendo ao pedido do nosso irmão Melvin, da nossa irmã Renata, ao nosso irmão Anderson, à nossa irmã Keiko, agradecidos ao Senhor também. Visita a cada um dos familiares de cada um desses teus filhos, ó Pai amado, ao nosso irmão Carlos, que o Senhor sabe e conhece onde está a porta de um emprego seguro, de um emprego de um local de trabalho ao qual o Senhor abrirá uma porta e que ele possa estar aqui, Senhor, meu Deus e Pai, neste país, colaborando e contribuindo, Senhor meu Deus, para o teu evangelho, levando a tua palavra na autoridade do teu Espírito Santo, como a cada um desses que estão. Igualmente ao nosso irmão Nishimura, a minha cunhada, o Senhor está abençoando este casal, mas que o Senhor conceda esta saúde, essas forças necessárias para que possamos caminhar segundo a tua palavra, não nos desviando para a direita nem para a esquerda. Cada um possa ser por ti abençoado segundo a tua graça e o teu favor. Agradecemos por todos esses irmãos que têm orado em nosso favor e que possamos estar orando e buscando no nosso momento de oração a tua proteção, o teu cuidado, o teu livramento para os nossos irmãos em Cristo ao redor do mundo. Ó Deus justo, santo e bom, e também aqueles que estão ao nosso redor, que muitas vezes nós não entramos em acordo, mas o Senhor sabe e conhece, e que o Senhor dê discernimento, dê conhecimento, dê entendimento, dê sabedoria a cada um de nós. Aos nossos irmãos, Sebastião, a sua esposa, o seu lar, a sua família,
continua abençoando por tua graça e teu favor, porque eles têm declarado de coração agradecido que o Senhor é tudo e tudo tem feito em favor deste lar, desta família, dos nossos irmãos. Em nome de Cristo Jesus, Pai, a irmã Luzinete, que o Senhor esteja ali abençoando o seu ir, o seu voltar, como já o tem feito, que ela possa estar alegre de visitar, rever os seus irmãos e também os seus pais, que possam rever os filhos, os netos. O Senhor com certeza dará a vitória e eles estarão regressando ao lar de volta na tua paz, na tua presença, no teu cuidado, concedendo este amor incondicional para com cada um deles. Aos nossos irmãos em Cristo que não estão conosco, que o Senhor esteja ali visitando cada lar, cada família, e que o Senhor, por tua graça, tua misericórdia e teu favor, esteja abençoando o nosso filho Daniel. Essas dificuldades que o nosso filho tem encontrado, ó Pai, mas o Senhor os tem abençoado, igualmente a sua esposa Areico, as suas filhinhas, que o Senhor ali esteja dando a solução para cada uma dessas dificuldades, desses problemas. A cada um de nós somos gratos a Ti por esta oportunidade desta noite. Te pedimos a Tua presença, Senhor meu Deus, tocando em nosso coração para entender e compreender a Tua vontade. É o que te pedimos, te bendizemos, te louvamos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Somos gratos a Deus porque eu tenho certeza e nós também temos certeza que Ele nos ouve, nos atende e temos visto e ouvido que o Senhor é aquele que faz maravilhas. Ele tem restaurado e tem restabelecido, temos ouvido testemunhos e que o Senhor não falhará. Vamos permanecer confiando e buscando a presença do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Esse texto que nós lemos, um texto um pouco longo, mas todos nós sabemos que esse texto apresenta 3 homens que foram crucificados um ao lado do outro. Então, a diferença em seus sofrimentos foram poucas. Os 3 sofreram de um mesmo tipo de morte, mas as diferenças como homens foram enormes, imensuráveis, tanto entre os 2 ladrões e, evidentemente, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é um homem incomparável. Não podemos comparar com um homem nenhum. Então, de um lado, temos um ladrão morrendo em seus pecados, após viver uma vida errada. Este homem é um homem rude, um homem arrogante, um homem orgulhoso, que até aos seus momentos finais de vida, ele não cede, ele não reconhece ao Senhor Jesus. Do outro lado, temos um outro ladrão que está sendo crucificado pelos seus crimes. No entanto, ele é diferente do primeiro. Enquanto o primeiro homem está morrendo em seus pecados, este homem está morrendo para seus pecados. Então, esta é uma das principais diferenças entre esses 2 homens. Um reconhece a Cristo, o outro não reconhece a Cristo. Portanto, estará morrendo em seus pecados e o destino será triste. Mas este segundo homem que está morrendo para os seus pecados, o Senhor dá uma maravilhosa resposta para ele. Então, no meio dos 2, há um outro homem, aparentemente um outro homem, que nem mesmo ofendeu nenhum dos seus seguidores. Ele sempre pregou o evangelho do reino, como ele mesmo dizia. Vim para pregar o evangelho do reino, prometendo a salvação a todo aquele que crê. E esta salvação tem chegado a um número incontável de homens e mulheres. Então, este homem também, ele curou os doentes, alimentou os famintos e ressuscitou os mortos, entre outras maravilhas que ele operou. O homem do meio é muito diferente dos outros 2. Ele nunca pecou, mas ele está sofrendo naquela cruz para salvar homens culpados de todos os pecados. Ele está morrendo pelos pecados da humanidade. E nesse dia, quando ele está sendo crucificado, quando o sol se pôr, todos os 3 homens estarão mortos e todos os 3 já estarão na eternidade. Cada um em um lugar. 2 no mesmo lugar, mas um
em um lugar diferente, mas todos já estarão participando da eternidade. No livro de Mateus, no capítulo 27, versículo 44, nós vemos que ambos os ladrões zombaram do Senhor Jesus. Assim está escrito: os ladrões que haviam sido crucificados com ele também o insultavam. Então, eles insultaram mais do que uma vez, ambos os ladrões, não foi somente um. No versículo 39, nós temos um dos criminosos que ali estavam dependurados, lançava-lhe insultos. Então, um dos. Você não é o Cristo? Salve a você mesmo e a nós. Isso é um insulto, com certeza. Outro criminoso, porém, repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem mesmo estando sob a mesma sentença? Bem, na resposta deste ladrão, vemos aqui que um ladrão zomba do Senhor Jesus mais uma vez, mas o outro o repreende e percebe que está chegando a hora de encontrar-se com Deus. Então, um foi arrogante e até o seu último suspiro de vida não se arrependeu. Então, a sua repreensão também ao outro é uma evidência de que Deus abriu seu coração para ver a sua condição de pecador perdido. Não foi dele mesmo, mas é uma evidência que Deus já trabalhou nele naqueles poucos minutos, talvez hora, para ele compreender a sua condição de pecador perdido e lançar aquelas palavras de repreensão ao outro, porque ambos viveram uma vida inteira, talvez, de ofensa a Deus e aos demais seres humanos. Então, esse ladrão confessa a sua própria culpa. Ele afirma que Jesus não cometeu nada errado, nessa sua afirmativa do versículo 41. Nós cometemos, mas ele não. Então, ele vê que é culpado, porque ele fala: nós cometemos. Então, ele vê que ele é culpado e que está sob a justa condenação do nosso Deus. Então, se eu sou culpado, eu sou sujeito à condenação do nosso Deus. Ainda que nos últimos momentos da sua vida ele percebeu isso. Ele também entende que existe algo diferente sobre o homem do meio. Ele entendeu quem era Jesus e o que o Senhor Jesus estava fazendo ali na cruz. Ele foi honesto sobre os seus próprios pecados. Ele reconheceu que era pecador. O que João Batista pregava, o arrependimento dos seus pecados. Para eu me arrepender, eu tenho que reconhecer que eu cometi pecados. Então, ele entendeu quem era o Senhor Jesus, o que o Senhor Jesus estava fazendo ali na cruz. Então, ele foi honesto, reconhecendo os seus próprios pecados, admitindo que era culpado. Ele se convenceu de que Jesus era quem ele dizia ser, e não aquilo que aqueles zombadores estavam dizendo: se o Senhor é quem o Senhor disse, mesmo desce da cruz e salva a ti mesmo e a nós. Então, esse homem, ele se convenceu de que Jesus era quem ele estava dizendo, de que ele devia ser. No versículo 42, no meio da sua agonia pessoal, ou seja, da sua própria agonia, imagine um homem sofrendo todas aquelas dores. Então, esse homem olha para o Senhor Jesus e clama com fé, pois agora ele sabe que Jesus é mais que um homem. Ele entendeu, ele compreendeu, porque o Senhor, nosso Deus, abriu a visão dele, o entendimento dele. E ele chama Jesus de Senhor. Então, ele vê um homem que vai morrer próximo dele e antes ou depois dele, mas naquele mesmo dia. Então, ele vê um homem que vai morrer, mas ele acredita que, de alguma forma, Jesus, esse homem que está ali, vencerá a morte e governará como rei. Porque ele fala: quando estiveres no teu reino. Então ele reconhece.
ele vê um homem que pode salvá-lo. Lembra-te de mim quando estiverem no teu reino. Então, ele pede a outro homem moribundo igual a ele, ou seja, moribundo aquele que está próximo de morrer. Então, ele pede a um outro homem moribundo que se lembre dele quando ele entrar no seu reino. O que significa isso? Que ele confia que esse homem não vai morrer apenas, mas ele vai passar da morte para a vida. Ele reconhece isso. Então ele pede a este homem que está ao lado dele, ao Senhor Jesus, que o Senhor Jesus se lembre dele quando o Senhor Jesus estiver no seu reino. Ou seja, porque o Senhor Jesus, ele reconhece que o Senhor Jesus tem um reino. Mas ele olhou para Jesus e não viu um homem moribundo. E senão, ele não estaria confiando e dizendo essas palavras. Ele olhou para Jesus e viu ao nosso próprio Deus, que poderia fazer aquilo que ele sempre dizia e disse que foi e que faria. O Senhor Jesus sempre cumpriu todas as suas palavras e as suas promessas. Ainda no versículo 40, ele olhou para Jesus e viu alguém que iria vencer a morte, ressuscitar e passar a governar em poder e grande glória, e que estendeu a sua graça a todos os indignos como eu. Então, a razão da comemoração de Páscoa não é porque o Senhor Jesus nasceu, não é somente porque ele sofreu, padeceu, colocaram uma coroa de espinhos, foi esbofeteado, foi cuspido, foi zombado. Não, é porque ele passou por tudo isso, ainda que inocente, mas ele ressuscitou. Então essa é a essência da nossa celebração, deve ser a essência da nossa celebração da Páscoa. Então, de algo que se passou no período da Páscoa, quando da ressurreição de Cristo Jesus. Então, era uma festa da Páscoa de comer os pães asmos, sem fermento, com ervas amargas, para se lembrar do que eles passaram no Egito. Então, essa era a finalidade da Páscoa até então. Para nós, depois de Cristo Jesus, nós não fazemos isso. Não comemos pão sem fermento, nem nem bebemos líquido com ervas amargas. Por quê? Porque para nós é Cristo Jesus que fez todas essas coisas em nosso favor. Então, é isso que nós devemos sempre nos lembrar, que ele estendeu a sua graça a todos os pecadores. Então, ele colocou Jesus, este homem, nos seus últimos instantes de vida, ele colocou Jesus no seu coração e a sua esperança ao dizer, lembra-te de mim. Então, é a mesma coisa de eu dizer a alguma pessoa, quando a pessoa está indo embora. Eu estou indo embora para o Brasil. Eu falo para ele, lembra de mim, né? E traz lá um presente para mim lá do Brasil. Ou seja, eu estou colocando o meu coração e a minha esperança naquela pessoa, de que ela possa me trazer algo do Brasil. Um exemplo bem simples, mas irreal até o momento. Então, lembra-te de mim. Então, isso é o quê? Diferente daquele outro que estava crucificado ao lado do Senhor. Então, tudo se abriu assim tão de repente na vida desta pessoa, porque foi o Senhor nosso Deus que fez tudo isso. Então, ele sabia que Jesus iria reinar como rei absoluto sobre tudo. Na cruz estava escrito, uma placa escrito rei dos judeus. Então, ele não poderia ser rei dos romanos, ele poderia ser rei dos judeus. Então, por isso que colocaram, mas ele é o rei de todos, judeus, gregos, brasileiros, japoneses, de todas as épocas e todos os tempos. Então, esse é o nosso rei absoluto e que reina absoluto sobre todas as coisas. Todas as coisas lhe estão sujeitas. Mas a frase mais sublime que está nessa resposta do Senhor Jesus, quando ele responde ao ladrão arrependido. Então, não existe, eu creio que uma frase
semelhante a essa, talvez existem muitas outras, claro. Lázaro, vem para fora. Uma frase realmente muito importante, muito sublime. Mas essa daqui, esta frase, quando o Senhor Jesus responde ao ladrão arrependido: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E ele respondeu: hoje estarás comigo no paraíso. Então, essa deve ser a nossa esperança, também na nossa atividade de celebração da Páscoa e também da Santa Ceia. Igualmente, como temos hoje a Santa Ceia do Senhor. Senhor, nós sabemos que o Senhor já está no teu reino, que já reinas eternamente, e que possamos estar com o Senhor Jesus, aonde Ele está, e estivermos com Ele para sempre. Foi por isso que Ele sofreu, padeceu e foi morto em nosso lugar. E nós devemos nos lembrar desta maravilhosa e tão grande salvação. Então, que palavras de amor, de esperança e de graça nesta pequena e curta frase. Hoje estarás comigo no paraíso. Pronto. Como aquele homem se comportou quando ele ouviu aquela frase de esperança: hoje estarás comigo no paraíso. Então, uma frase de esperança para ele e de graça, de abundante graça, que salvou um pecador em seus últimos momentos de vida. Devemos sempre nos lembrar desta frase, porque esta frase serve para todo o pecador, a todo aquele que crê, todo aquele que crê não será deixado para trás. Todo aquele que crê, que confia no Senhor, que permanece no Senhor. Então, esse ladrão, com certeza, não teve tempo de ler a palavra de Deus. Ele não pôde ir a uma igreja. Ele não foi batizado. Nunca ajudou na obra de Deus. Podemos até pensar assim: esta parte não está na palavra de Deus em nenhum desses versículos. Isso é a conjectura nossa, né? Ou seja, de que ele, a partir daquele momento, ele nunca mais poderia ler a palavra de Deus. Se ele tivesse lido antes, sim, mas a partir disso, não. Ele jamais poderia estar indo em uma igreja, o que ele não fez depois da cruz. Então, ele também não foi batizado, talvez nunca ajudou na obra de Deus e nem proclamou o evangelho para ninguém. Mas, no entanto, o Senhor Jesus falou com ele e prometeu a ele tudo. É toda a nossa esperança estar com o Senhor Jesus para sempre no seu reino, no paraíso. Então ele falou uma resposta. Nessa resposta do Senhor Jesus, ele não colocou nenhuma restrição e também não pediu nada em troca. Por quê? Porque ele estava morrendo e partindo para a eternidade. Esse ladrão, nós estamos falando do ladrão. O ladrão, então, estava terminando a sua fase de vida aqui na Terra e partindo para a eternidade. O Senhor... Salvo. A diferença entre aquele outro, que nós já não falamos nada dele, mas o outro ladrão, com certeza, não alcançou a salvação, senão estaria registrado na palavra de Deus. Então, ele recebeu com alegria, com certeza, esta palavra: estarás comigo no paraíso. Então, ele, devido à sua vida, ele não pôde fazer nada em favor da obra de Deus. Mas a Bíblia nos ensina que todos nós, então, alguém pode pensar: bom, mas ele não fez nada, então também não faço nada, porque então ele também não foi na igreja, eu também não vou na igreja, porque não deu tempo. Para ele não deu tempo, mas para você e para mim dá. Para cada um de nós dá tempo de levar o evangelho, dá tempo de orar ao Deus, dá tempo de agradecer ao Senhor. Então a Bíblia nos ensina que todos nós devemos fazer de tudo o que tiver ao nosso alcance e fora do nosso alcance,
e para que as pessoas possam ser edificadas e possam crescer, possam contribuir no crescimento da obra de Deus na terra e para louvor e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. A finalidade do homem em que se resume, devemos viver uma vida para louvor e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus, acima de tudo. Como fazer isso? Sempre trabalhando em prol da obra do Senhor. Se pudermos, se tivermos fôlego de vida, vamos fazer algo para a obra do Senhor, ainda que seja pequeno, mas é melhor do que não fazer absolutamente nada. Vamos cumprir os mandamentos do Senhor? Sim, vamos cumprir os mandamentos do Senhor, segundo o que Ele tem para cada um de nós. Então, a minha pergunta seria, né? O que será que o ladrão arrependido fez quando ele encontrou o Senhor Jesus no paraíso? Que será, não? Naquele mesmo dia, antes que o sol se fosse, antes que escurecesse, depois que o sol se pôs, com certeza ele encontrou o Senhor Jesus lá no paraíso. E quão maravilhoso foi, então, esse encontro, esta confirmação da fé deste homem. Então, assim deve ser também a confirmação da nossa fé, em que o Senhor Jesus morreu em nosso favor, em nosso lugar, e Ele tem esta promessa para cada um de nós, não somente para aquele, mas para todos quantos creem e confessam que Jesus Cristo é o Senhor. E somente Ele pode fazer, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, e não há outro. Então, por isso, devemos confiar, como fez este homem, que pediu a um outro homem, aparentemente um outro homem que estava ao seu lado, quase que morto, faltando poucos minutos ou poucas horas para que estivesse morto, e ele faz um pedido confiando que essa pessoa, ainda crucificado, não tinha como descer da cruz, mas ele confiou no seu coração, porque com certeza foi o nosso Deus que abriu o seu coração. Então, o Senhor Jesus viveu uma vida inteira sem cometer nenhum erro, nenhuma falha, nenhum engano, nenhum pecado, nenhuma ofensa, mas o Senhor aprove ao nosso Deus castigá-lo naquela cruz em nosso lugar. Por isso, devemos ter mais do que a confiança que este homem e a fé que este homem, esse ladrão arrependido, teve no Senhor. Amém? Então, hoje nós temos a Santa Ceia do Senhor, que, como eu já mencionei anteriormente, então, a Santa Ceia do Senhor representa para nós também aquilo que o Senhor Jesus fez na noite em que foi traído. Então, nós sabemos que na noite que ele foi traído era a semana da preparação. O que significa a semana da preparação? Então, era a semana da Páscoa. Ou seja, havia as atividades na igreja, as atividades no templo, para que aqueles que frequentavam o templo se lembrassem daquilo que seus antepassados passaram no deserto, passando de geração em geração. E nós fazemos o quê? Nós repetimos esse ato na Santa Ceia do Senhor, porque o Senhor Jesus disse, nos versículos que nós vamos ler, fazei isso todas as vezes, em memória. Então, em memória, para nos lembrarmos. Nós não lembramos da Páscoa como os judeus da antiguidade. Nós lembramos da Páscoa como a ressurreição de Cristo em nosso favor. Assim está escrito na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 26. Aqueles que têm a sua Bíblia podem abrir na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 26, que é o nosso texto base para a nossa Santa Ceia do Senhor.
Assim está escrito. 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Lembre-se que a Páscoa era celebrada com o pão asmo que era cortado e era distribuído entre os presentes. Lembre-se disso. Então, aí está a nossa semelhança. Então, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, na Páscoa se fazia em memória do quê? Do sacrifício que eles passaram durante 400 anos. E 400 e mais 40 no deserto. Então, claro que não eram essas pessoas que passaram, porque eles não tinham idade suficiente, não? Já teriam, como nós sabemos, todos já haviam morrido. Então, eles faziam para que as gerações futuras se lembrassem de que eles foram escravos no Egito. E nós, assim está escrito também no versículo 25, voltando ao texto, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então agora vale para nós, a nossa Páscoa é essa daqui. Então este cálice é o Novo Testamento, ou seja, o único, e não haverá mais nenhum outro no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, tanto no comer do nosso pão que aqui está, como no beber, nós fazemos em memória do sacrifício vivo do Senhor Jesus em nosso favor, em nosso lugar. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, esse deve ser o nosso procedimento. Então, reconhecendo, e agora para nós, esta é a nossa maravilhosa Páscoa do Senhor, é a nossa Santa Ceia do Senhor, a qual o Senhor tem concedido a todos nós, os cristãos. Então vamos, antes de participar do cálice, participar do pão e do cálice, já tomei uns puxão de orelha por causa disso, é primeiro o pão, depois é o cálice. Joel, então cuidado. Então vamos louvar a primeira estrofe do hino de número 39, algo mais que a neve. 1, 2, 3. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que tão novas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. E tendo tomado o pão, aqui está o nosso pedaço de pão. Aos irmãos que têm e que podem participar nesse momento, aqueles irmãos que estão vendo este vídeo através da internet, também que o Senhor ali esteja santificando e abençoando. Vamos orar. Ó Deus justo, santo e bom, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Pai, porque as tuas promessas se cumprem, ó Senhor Jesus. Assim como aquela promessa maravilhosa feita àquele ladrão naquela rude cruz, as tuas promessas se cumprem na vida de cada um desses cristãos que tem esse desejo, ó Senhor meu Deus, de servir a Ti com alegria, que confiam na Tua misericórdia, no Teu perdão, na Tua graça, na Tua cura, na Tua restauração, na Tua libertação.
Ó Senhor, meu Deus e Pai, continua abençoando cada lar, cada família, porque este corpo, a qual está aqui representado, aquele corpo que foi crucificado naquela cruz, representado por este pão, significa para nós o corpo de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, crucificado em nosso lugar. Em nome de Cristo Jesus, te agradecemos, ó Pai, por essa certeza que o Senhor confirma no nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O segundo coro, por gentileza. Segunda estrofe. 1, 2, 3. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador. Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Então, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo, um eterno, um sublime contrato feito entre Deus e os homens, através do sangue de Cristo Jesus derramado naquela cruz. Maravilhoso Deus e Senhor, te agradecemos, Pai, por todas essas almas tão preciosas a Ti, que reconhecem que Cristo Jesus, sendo crucificado vicariamente em nosso lugar, tomando sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, cravando naquela rude cruz, para nos conceder a salvação e a vida eterna. E com teu sangue derramado, naquela rude cruz, compraste homens e mulheres de todos os povos, tribos, línguas, raças e nações para Deus Pai. E pertencemos a esta igreja, a igreja de Cristo, porque foi Ele que derramou seu sangue inocente. E aqui estamos nos lembrando do teu sacrifício, Senhor Jesus, nesta noite. Cada um dos teus servos continue e permanece abençoando. E te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Participamos, nossos irmãos queridos. E, para encerrar, louvamos o de número 3. Se nós a ti confessarmos. 1, 2, 3. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor! Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Ó soberano e altíssimo Deus, assim como tem dado discernimento e entendimento para aquele homem naquela cruz, Pai, seja com cada um de nós, os teus filhos, dando este entendimento, essa compreensão, este conhecimento necessário para permanecermos na fé em Cristo Jesus. E essa semana seja também de bênçãos a cada um dos teus servos que nos veem pela internet, visitando cada lar, cada família, restaurando o enfermo, renovando as forças daquele que está fraco. Ó Senhor, meu Pai, curando, ó Deus justo, santo e bom,
de toda dor, de toda enfermidade seja sanada. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor Salvador. As dificuldades e os problemas, Senhor, sejam resolvidos por Ti. Em mais uma semana, confiamos nesta providência, Senhor Jesus, e Te pedimos em favor de cada um dos nossos irmãos em Cristo, aonde estiverem, aqueles que estão conosco, aqueles que não podem estar conosco, e aqueles que nos veem pela internet, o Senhor visita cada lar, cada família. Fica por amor e em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, é o que nós te pedimos, te bendizemos, te louvamos e te agradecemos, no precioso e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, e nós dizemos, amém, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe e guarde em nome de Jesus.